Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro do ano do Senhor, de 2024. O evangelho desse dia é de Lucas capítulo 17, versículos 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Nós ouvimos no nosso texto, no trecho do evangelho de hoje, o reino de Deus não vem ostensivamente. Não vem ostensivamente. Os interlocutores de Jesus no evangelho de hoje são os fariseus e os discípulos. Os sinais do reino de Deus precisam ser sempre discernidos e compreendidos, pois todo sinal, por sua própria natureza, é ambíguo. Daí a necessidade de discernir e de compreender o sinal. A pergunta dos fariseus sobre o quando da chegada do reino de Deus. A essa pergunta, Jesus não responde ao quando, mas indica que não se trata de um fenômeno observável a olhos nus. Diz Jesus: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nossa versão em vernáculo traduz a expressão grega metá paratereseos por ostensivamente. Melhor seria nós traduzirmos desta maneira: o reino de Deus não vem, ou, se quiserem, não é reconhecido por meio da observação, a olhos nus. Essa seria uma boa tradução. O reino de Deus não é reconhecido por meio da observação, isto é, a olhos nus. Isso significa que ninguém pode delimitar o acontecimento da vinda do reino de Deus. Ele escapa aos olhos do mais perspicaz observador. Ele é de outra natureza e tem dois componentes: a surpresa e o inesperado. Isso não é novidade para o leitor do Evangelho, pois o reino de Deus já foi comparado por Jesus a um grão de mostarda e a um pouco de fermento que uma mulher mistura na massa de farinha de trigo. Procurar o reino de Deus num fato extraordinário, ou esperar que isso aconteça, é perder a oportunidade de reconhecê-lo nos gestos e nas palavras de Jesus. O reino de Deus não se identifica tão pouco com nenhuma realidade terrestre, nem com qualquer situação sociopolítica e econômica. Ele, no entanto, pode estar presente em tudo, pois ele perpassa todas as dimensões da existência humana. Não há
onde Deus não esteja e não manifeste o seu poder no amor e na misericórdia. O reino de Deus não exige nenhuma percepção ótica. Por isso é que ele precisa ser sempre discernido. Do discípulo, ele exige vigilância para poder reconhecê-lo e acolhê-lo. Quisera esclarecer uma vez mais, ainda que eu já tenha dito isso em comentários anteriores, mas nunca é demais fazê-lo, insistir sobre esse conceito, não é? A presença, ou melhor dizendo, reino de Deus, essa expressão bíblica é um modo de falar da ação de Deus, da presença de Deus na pessoa e na história humana, através do Espírito de Jesus Cristo. Vou repetir, para que vocês possam reter. Reino de Deus é um modo de falar da ação e da presença de Deus na pessoa e na história humana, através do Espírito de Jesus Cristo. A presença viva do reino de Deus entre nós é o Filho do Homem no seu dia. Como diz o nosso texto, no versículo 24, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Dito de outra maneira, o reino de Deus está presente na atividade profética e messiânica de Jesus, através de sua palavra e dos seus gestos que acompanham a sua palavra. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.